A paz do Senhor, mulheres do reino. O resumo dessa semana é do capítulo 20 ao capítulo 24 de 1 Samuel. Desde o capítulo 19, nós vemos prioritariamente descritas as fugas de Davi, motivadas pelo rei Saul, que estava enciumado e atormentado. Davi, ele não quis tomar o trono por conta própria. Ele estava à espera da ação de Deus no seu tempo determinado. No capítulo 20, nós vemos a confirmação do ódio de Saul por Davi, sendo exposto ao filho Jonatas. Irmãs, ódio que quase o faz tirar a vida do próprio filho. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:23 que do coração do homem procedem as saídas da vida. Nós devemos guardar o nosso coração do mal, buscar a Deus e a sua justiça e entrar na presença do Senhor com humildade, pedindo direcionamento para não cairmos nesse tipo de armadilha destruidora. Saul, ele respirava perseguição. O coração dele estava tomado pelo ódio. Eu quero destacar nesse capítulo o versículo 15, quando Jonatas fala para Davi: não deixes jamais de agir com bondade para com a minha família, quando o Senhor exterminar da terra os teus inimigos. Nós vemos o cumprimento desse pedido de Jonatas em 2 Samuel, no capítulo 9, dos versículos 3 a 7, quando Davi, já rei, manda chamar Mefibosete, o filho de Jonatas. Eu quero dizer para as mulheres do reino que quando o nosso Deus, o nosso rei, nos faz uma promessa, pode passar o tempo que for, pode se levantar o inimigo que for, mas se você estiver aguardando o teu Deus, no tempo dele, a promessa vai se cumprir e você sentará na mesa do seu rei e se alegrará na sua presença, porque Deus é fiel. Ele não esquece de suas promessas. Logo em seguida, nos capítulos 21 e 22, Davi, que antes demonstrava a sua confiança em Deus, continua a sua fuga de Saul. Deixou de confiar totalmente em Deus e, para salvar a sua vida, Davi mente. Busca a ajuda dos filisteus, de um povo considerado ímpio. E por causa dessa atitude de Davi, causou indiretamente a morte de 85 sacerdotes e dizimou uma cidade inteira. A palavra de Deus diz que até as crianças que mamavam, as crianças de peito, elas foram dizimadas. Segundo o historiador Flávio Joséfo, 385 pessoas naquele dia foram dizimadas, 85 sacerdotes e 300 parentes deles. Irmãs, a mentira, ela é condenada pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia nos mostra os erros e os pecados dos seus heróis e servos de Deus. Para quê? Para nos revelar o Deus misericordioso e perdoador que nós temos. Todo homem ele é falho. Não tem como correr disso. Todo homem pratica alguma falha, tem alguma falha, tem alguma imperfeição. Não existe perfeição no homem. Só Deus é perfeito. Falemos então a verdade uns com os outros, pois a mentira tem preço e tem consequência também. No capítulo 23, Davi volta a consultar o Senhor, pedindo o seu direcionamento. Eu fico a pensar como Deus é longânimo para com o homem. Deus é amoroso, Deus é paciente, Deus é puro amor. Já no capítulo 24, Davi teve a oportunidade de acabar com Saul de uma vez por todas. Porém, o Senhor Deus não havia lhe dado essa ordem. Quando Davi fala a expressão o ungido do Senhor no versículo 6, ele estava se referindo a Saul em relação ao papel de rei de Israel que ele estava exercendo. Que Saul, ele já não tinha mais o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus já havia se afastado de Saul, Deus já havia rejeitado Saul. Nos dias de hoje, nós devemos, em nossas orações, pedir ao Senhor que nos dê discernimento espiritual. Vemos não só em algumas lideranças, mas no meio da igreja, infelizmente, irmãs,
pessoas que fazem a obra, andam de qualquer maneira, compram e não pagam, falam linguajar mundano, trapaceiam, mentem, demonstram santidade e vivem bem longe dela. Essas pessoas buscam seu próprio interesse e não se importam com a necessidade do seu próximo. Levam o nome de ungido, né? E vivem a seu bel prazer. Não tem punição de seus erros porque tem esse título. Quantos aí não são punidos porque tem o título de ungido? Agora, eu acho que quando não há punição, muitos se desviam por causa deles, né? Existe uma consequência, a consequência do erro, da mentira, né? Que Deus, que esquadrinha os nossos corações, veja se há em nós algum caminho mau e nos direcione para não cairmos nesse tipo de cilada. Deus é a nossa direção em todo e em qualquer tempo. Fiquem na graça e na paz do Senhor Deus, em nome de Jesus. Essa foi a minha participação dessa semana. Que Deus abençoe cada mulher do seu reino. Amém. Tenham um bom dia, um bom final de semana. Em nome de Jesus. Amém.